Amarato, orai
nada a temer, é porque esta igreja tem à sua frente sempre mediar a nossa amorosa, santa, poderosa que Jesus preparou para nos ajudar. Feliz é aquele que possa crer nesta santa igreja, ele obedecer sem tirar a presença da santa amorosa que vem lá do céu para lhe proteger. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Se torna uma realidade.
ave, o orvalho da alva, que repousa frescor sobre a relva, com o desabrochar do lírio branco entre a terra, a erva do campo, como a pureza da densa neve que cobre as campinas verdejantes, é o bálsamo de suave perfume que envolve em alívio refrescante. Assim é a bênção da Santa Forrosa, derramada por suas mãos poderosas, dá-nos alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. É o maior tesouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar. Assim é a bênção da Santa Forrosa, derramada por suas mãos poderosas, dá-nos alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. É o maior tesouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar.
tira das trevas a ovelha perdida, dá liberdade aos cativos do mal, dá salvação à alma arrependida, dá vida eterna aos filhos do reino celestial. O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo
escolhido pela Santa Rosa, eleito pela Santíssima Virgem Maria. Muito bem, irmãos. Chegou o momento em que nós vamos ter a mensagem. Mensagem que veio a todos nós, para que possamos compreender o valor das nossas mensagens. Todas essas mensagens vêm dos céus. As mensagens de nossa igreja foram orientadas e dirigidas por Deus, através de Jesus, que preparou a Santa Rosa. Então, irmãos, muitas vezes as mensagens que temos, não podemos achar que elas são, no entanto, difíceis para praticarmos. Não. É só nós procurarmos e vermos as diferenças. E dessas diferenças, nós iremos analisarmos, meditar e vermos que tem sentido, sim. Todas as mensagens da nossa igreja, nenhuma, até hoje, teve os seus erros, não foi perfeitas. Todas elas teve e tem as suas qualidades. Por isso que essa igreja, ela é vencedora. Ela é vencedora porque os fiéis que aceitam, marcham juntamente, marcham junto com a Santa Rosa para a glória celestial. Aqui está, irmãos, a inveja. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. É a inveja um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e seja santificado. A inveja é uma tristeza sentida ao ver o outro feliz e agraciado, e o desejo imoderado de se apropriar do que não lhes pertence. A inveja é uma atitude errada, que leva a comportamentos pecaminosos
Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar o seu irmão, porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldade em ver os seus próprios talentos, em contemplar o que há de bom em sua vida. Olha para o que o outro possui e não consegue ver os bens e as qualidades que ele mesmo possuiu. Da inveja vem a maldicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente. A pessoa invejada com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. A competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro e com isto iniciar uma competição constante cujo o que custar. A insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. E por fim, o ódio, que é um sentimento intenso de raiva, e aversão ao amor e à verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e bondade dos outros. Geralmente há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal, e a segunda é o mal que faz ao próximo, do qual tenha inveja. O espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança as suas setas, mal olhado, contra o outro. Muitas vezes com o olhar fere e com a boca elogia. Vulgarmente se diz: fulano, que tal tem olho mau? Isso porque fere o próximo e danifica as coisas invejadas. O chamado quebranto é também fruto da inveja. É a influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou a coisa invejada. É o mesmo que feitiço. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que fica até gravemente enfermos, desde crianças, jovens, adultos e idosos, e por não merecerem a proteção divina, por causa do pecado, sofrem muito. Esclarecemos esse assunto para que tenham entendimento e saibam que tudo isso vem do pecado. Esclarecemos esse assunto para que tenham entendimento e saibam que tudo vem do pecado. Observem esse ensino que está registrado em Provérbios: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago escreve: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Pedro completa ao dizer: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maldicência. Estamos aconselhando a crer e confiar em Deus e no seu poder, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e também no Santo Irmão Aldo, os fundamentos da fé desta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus.
Todos aqueles que ainda têm sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender de todos esses pecados e confiar bastante nesses santos de Deus, se entregando a eles com firmeza de coração. A Santa Avó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vidas para o espírito do homem arrependido. Estando com esses santos e também com a Virgem Maria, o Santo Irmãoaldo, em seu pensamento e nas suas orações, terão proteção e o amparo, e não precisa ter medo dos sentimentos maus, dos invejosos, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. Procurem com devoção ouvir o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa. Coloque um pouco de água para ungir perto do rádio. Creia que esta água recebe a unção e a virtude divina do Espírito de Deus para eliminar todo o mal, inclusive a inveja. Tenho na sequência, irmãos, outra mensagem: o ódio. O ódio também, chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva. Traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. É contrário ao amor ou à amizade. Assim como a inveja, o ódio e outros pecados semelhantes ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos. Aquele que tem ódio já está dominado e influenciado pelo espírito do mal, e quanto mais ódio tiver, mais influência má atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. Desse modo, não poderá ter paz. O espírito do ódio ataca também o homem ou objetos odiados e lança sobre o mesmo as suas setas inflamadas, quais são os espíritos do mal, causadores da doença, da morte e da destruição. Aqueles que têm ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só de olhar fulminante basta para fazer-lhes o mal. Os odiosos, nervosos, irritados, se permanecerem nesse estado de alma, não podem herdar o reino dos céus. Estes, se quiserem a salvação, precisa de arrependimento, humildade, paciência e fé, e deve saber que os sentimentos maus não são naturais do seu espírito. Por isso, quem desejar a graça de Deus, de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, se tiver algum ressentimento contra outrem, é necessário que primeiramente se arrependa, e se foi ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberá o divino perdão para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino, como divino do Espírito Santo. E, percebendo que alguém o odeia, não tenha medo, todavia confie na Santa Avó Rosa e no Santo Irmãoaldo, obedeça-lhes, pois estando com eles, santos de Deus, esta bênção está bem e será resgatado por todos os males. Prezados irmãos, irmãs, os nossos internautas que nesse momento estão nos ouvindo, nos assistindo também,
Irmãos, mensagem esta que nos mostra como devemos fazê-lo, como devemos praticar, para que possamos, irmãos, ter a santidade na nossa alma, no nosso espírito. Tendo essa paz, essa felicidade, estaremos vivendo bem conosco mesmo. E referente à mensagem que se diz a inveja, irmãos, é um ato muito, assim, de uma maneira espantosa. Por quê? Muitos, quando adquirem esta inveja em seus corações, automaticamente ele está procurando desejar o mal ao seu próximo. Por quê? Porque ele não quer ver o bem. A inveja é aquela que fica olhando o que o outro está possuindo. O que o outro desejou-se muitas vezes com tanto sacrifício. E sendo invejado. Os vitoriosos na vida, aqueles que são vitoriosos no seu trabalho, aqueles que são vitoriosos de ter o que desejam, eles sabem o quanto custa para poder adquirir, ter-se, sendo seu, isto com honestidade, vejamos bem. Agora, como que pode aquele que muitas vezes não lutou por nada, não fez sacrifício, o tempo passou, os anos chegou e não fez nada? Qual que era o objetivo? Raciocinar-se a si mesmo e dizer, eu não tenho nada, porque eu não procurei. Eu não estudei, não fiz uma faculdade para ser um doutor, para ser um médico, para ter uma boa empresa. Eu não me dediquei. O correto é ser assim. Não é preocupar-se com aquele que fez tudo na sua vida. Muitas vezes isso é prova. Está aqui quem pode dizer é os jovens que estudam, que fazem faculdade, trabalham o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro e depois vai para uma faculdade. Fica lá até 11 horas da noite. Chega em casa 1h da manhã. Quantos anos fazem assim? E fica ali, todos os dias. Para poder ter direito, para poder ter um diploma lá, ter direito a ser um advogado, enfim, ser alguém que possa suprir as suas necessidades como uma pessoa vencedora. Agora o outro que não faz nada, que não vai, que não se dedica, e aí como é que fica? É uma coisa muito injusta, e é inveja. Isso se dá, irmãos, de uma maneira geral em nossas vidas. Acontece na família, acontece com o mundo, com as nações. Aqueles que não querem fazer nada e querem poder. Eles querem só o poder, mas eles não querem dominar o poder, trabalhar, lutar para ter um objetivo. E aí ocorre o ódio. A segunda coisa que vem, quando eles não têm um objetivo, aí eles lutam pelo ódio. Qual que é o ódio? Isso acontece muito em empresas, ocorre-se muito isso. Quando chega lá um funcionário, aquele funcionário é dos primeiros dias de trabalho. Começa ali, mas quando ele olha para um lado, para o outro, ele vê o seu chefe, ele vê lá o seu empresário, e ele diz a ele, eu vou lutar para um objetivo. Só que dentro do grupo, existe o invejoso. Aquele invejoso, ele vai começar a trabalhar para poder destruir aquele que
está querendo ser um bom profissional, quer trabalhar nos momentos, nas horas certas, não aproveitando da empresa e assim por diante. Então, o invejoso, ele não se dedica, ele atrapalha aquele que quer lutar e quer vencer. Aí ele começa. Sabe o que ele começa a fazer, irmãos? Começa a inventar coisas que não existem. Começa a mentir. Começa a procurar coisas que o funcionário não fez para que ele seja mandado embora. E ele só irá ficar contente quando aquele funcionário for mandado embora. Olha lá o desejo do invejoso. O ódio, que ele tem a inveja e junto com a inveja o ódio de poder atrapalhar a vida do seu semelhante, muitas vezes um amigo, um colega. Isso acontece, irmãos, até com a sua maneira de estar com ele naquele momento, elogiando, falando bem dele, que ele é um bom funcionário, mas por trás, na falsidade, ele vai e prejudica. Nós, irmãos, dentro da nossa igreja, nós temos que entender, se nós sabemos que é desta maneira, o que nós devemos fazer? Evitar-se. Lembrarmos que se temos, nós temos. Se não temos, por que não temos? Porque não procurei. Agora, para que eu tenha, eu vou ter que tirar aquele que tem. Não vou conseguir, porque a lei não permite. O irmão lá tem 3 carros, 5 casas, tudo dele. É dele. Ele lutou por isso. Agora, se eu ficar com inveja, eu vou conseguir pegar uma daquelas casas dele, ou de um carro, eu vou conseguir? Não vou conseguir. Então, o invejoso, se ele parar e analisar, ele vai ver que ele está perdendo tempo. E ele não está seguindo os exemplos que Deus nos deu. Porque sabe quem teve inveja de Jesus? Foi os homens do passado, os judeus. Aqueles homens que, quando Jesus ali estava, sabendo que Jesus era o Messias, que estava ali realizando milagres, curando, ressuscitando, o que eles fizeram? Eles queriam destruir e tentaram. E assim, para poder não dar valor até a Jesus. E sendo que Jesus, com tudo isso, por causa daqueles homens malfeitores, Jesus ainda foi crucificado. Mas o que causou neles? A inveja, os doutores do passado. E hoje, irmãos, nos dias presentes, nós temos esta igreja, temos a Santa Vó Rosa. Nós somos a igreja apostólica da Santa Vó Rosa. Nós somos a igreja apostólica do Santo Profeta Irmão Aldo. Então não há motivo para nós termos inveja um do outro. Tem um carro bom? Sim. Se eu tenho meu carro mais simples, bem. Se eu não tenho, temos que ter paciência e aguardar o tempo chega. Foi essa oportunidade que Deus nos deu. Deus nos criou a sua semelhança e Deus nos deu o direito para que aqui na terra nós pudéssemos viver. Olha o que Deus nos deu, a riqueza. Olha esse planeta, olha o tamanho desse planeta que nós vivemos. Foi tudo Deus que nos deu, mas Ele nos deu não para que nós tenhamos inveja daquilo que produzimos, que fazemos, não. É para que nós prosseguimos, mediante tudo isso, dentre todos nós, a família, sermos unidos à família e desejar o bem à família. Isso que é mais importante, irmãos. A Santa Vó Rosa, ela sim foi muito dedicada aos trabalhos da nossa igreja. E ela se dedicou de uma tal maneira de que muitos ainda tiveram inveja dela, só que não conseguiram vencê-la. Santa Vó Rosa lutou muito, porque os invejosos ainda queriam destruí-las, mas ela conseguiu vencer a nossa direção do passado, assim também no início. E hoje estamos aqui, irmãos, somos nós não podemos pensar dessa maneira, porque, como está em nosso boletim, quando temos o ódio, a inveja, infelizmente, irmãos, sabe quem está atrás
da inveja e do ódio é o mal. O mal é as trevas. E as trevas, eles ficam lutando para ver se vence. E quando vence, aí eles começam a trabalhar. Aí acontece isso, acontece aquilo, fica doente. E muitas vezes, por quê? Porque o seu espírito, a sua vida, ela está contaminada pelo mal. Estando contaminada pelo mal, tem como Deus habitar ali? Tem como a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo habitar naquele coração? Não tem como. Porque é uma pessoa que deseja o mal para o outro, ela não quer ver o bem de ninguém. É no ministério nosso também, no nosso ministério, no geral da nossa igreja. Nós temos um ministério muito importante, irmãos. Coisa mais importante que nós temos nessa igreja é um ministério. É os que servem a Santa Avó Rosa, que serve o Santo Irmão Aldo. Cada um no seu espaço. Cada um tem a sua facilidade. Nós temos pastores nossos que têm muita dificuldade para ler. Não, ele é pastor, está dentre nós. Agora tem aqueles que têm mais facilidade. Não tem dificuldade para uma mensagem. Vamos invejá-lo? Não. Nós temos no ministério um pastoral de jovens, irmãos, muito bom. Quando em quando a gente tem a oportunidade de assistir no nosso site da igreja, uns meninos tão jovens, ali dando seu início no ministério tão belo, sabendo que eles têm na sua frente muitos anos. Por que tem inveja? Tem inveja, para quê? Que efeito tem isso? Se ele é um jovem hoje, eu já tenho a minha idade, no futuro, ele vai acompanhar-se a minha idade também. É assim, é tempo ao tempo, os anos passam, tudo veloz. Isso se dá também com o ministério, os diáconos, diaconisas, nossos corais, a igreja também, irmãos, a igreja. A nossa igreja também, tem o seu momento precioso de ter os seus talentos, os membros. Isso é muito importante. Então nós estamos todos unidos, nós estamos marchando para os céus, junto com a Santa Avó Rosa, todos, sem distinção a nenhum. Por quê? Porque a Santa Avó Rosa nos ensinou, ela nos mostrou como devemos fazer. Agora, se não fizermos, o que acontece? Aí foi nós que procuremos. Quando não agimos, praticarmos as mensagens que temos, vêm para nós, não vamos culpar a Deus, não. Não vamos culpar a Jesus. Não vamos culpar a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo. Temos que culpar a nós mesmos, porque foi nós que não procuremos. Então, irmãos, é um momento de que todos nós procuremos analisarmos e meditar nesse valor tão importante. E hoje, irmãos, por ser uma reunião de oração, é um momento oportuno para que nós possamos procurar aonde está faltando. E há solução para isso. Há solução. Solução é deixar de ter esses sentimentos. Eu estou dizendo aos que têm esses maus sentimentos, que é da inveja e do ódio, que não quer, não perdoa e não esquece o que fez contigo, pode ser há anos atrás, mas não esquece. Isso tem que deixar, porque no dia do batismo, olha só, o que aconteceu no dia do batismo?
Nós se batizamos, isso os batizados. Nós se batizamos, não foi? Antes de sermos submergidos nas águas, ali nós passamos a viver uma vida nova. Nós fomos perdoados. Deus não lembra mais. Fizemos o que fizemos lá antes. Mas Deus, seus santos, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, nos perdoaram. Aí fomos submergidos nas águas, e ali fomos e estamos como que libertados dos pecados. Então, irmãos, é assim que devemos ser, perdoarmos. E por que não perdoar o nosso semelhante, se um dia nós fomos perdoados? Devemos perdoar, devemos, por ser uma reunião de oração, é um momento oportuno para que todos possam, nas suas orações, que vai ser daqui instante, a oportunidade é esta, e eu lhes garanto que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ele os abençoará muito, porque estão firmes com ela, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. O mais importante, irmãos, na nossa igreja é sabermos que os nossos irmãos, muitos aqueles que procuram o máximo da sua vida, fazer o de melhor para a Santa Avó Rosa. Nós temos assim, irmãos, que meditam e analisam-se a sua própria vida. Não anda de qualquer jeito, fazendo o que quer e muitas vezes pensando em seus corações, eu não gosto de fulano mesmo, não entra na minha mente, não tem como, é assim. Então, infelizmente, não pode ser abençoado, não pode ser protegido. Então, é o momento, irmãos, e não está sendo humilde, se humilhando, não, está sendo humilde, de poder até muitas vezes, há muito tempo que não teve oportunidade de pedir perdão, chegar ali, a partir de hoje nós somos amigos, e vamos seguir frente, porque lá nos céus, nós vamos estar, e lá nos céus, irmãos, lá, para entrar, tem que estar perfeito, se não estiver perfeito, não entra, está aqui a mensagem, o invejoso não entra no reino dos céus. E de lá, Deus enviou um anjo aqui na terra, e esse anjo, ele foi invejoso. Ele invejou. O nome dele era Lucibel. E ele veio aqui, desceu na terra. Deus mandou. E ele chegou aqui, ele invejou o quê? Essa potência que é de Deus. Ele invejou. Vê se ele pôde voltar para lá. Não pôde voltar, não. Então, está aí. Agora nós fiquemos na igreja há muitos anos, passa anos e anos, para podermos ter direito. Vamos ficar todo esse tempo, e quando chegarmos e tomar o nosso corpo, não ter direito a entrar no reino dos céus. É assim que temos que ser. E o mais importante, irmãos, eu nunca esqueço do que o nosso Santo Irmão Aldo, certa vez, ele disse: eu quero que respeite o direito de cada um. Respeite o direito de cada um. Qual que é o direito? Cada um no seu dever, seu compromisso, no seu ministério, cumpre da maneira como tem que ser. Não ficar se envolvendo, isso que o irmão Aldo nos disse. Eu não esqueço disso. Então, se a gente não esquece, os irmãos lembram-se disso. Isso é o nosso boletim. Se nós todos lembremos, essa é a oportunidade. Porque quando invejamos, nós estamos tirando o direito daquele que quer vencer. Quando nós odiamos, nós estamos tirando o direito dele de ser um vencedor. Então, não podemos ser assim. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos, irmãos. E quero agradecer aos irmãos,
pelo seu amor, a sua dedicação, e podermos, irmãos, junto com a Santa Avó Rosa, estarmos firmes, constante com ela, sabendo que ela foi vencedora. O Santo Irmão Aldo, seremos vencedores também. E eles estão nos aguardando, eles nos esperam, e eles nos desejam isso. Eles não nos desejam o mal, eles nos desejam o bem para o nosso viver. Eu convido os irmãos que estão assentados para ficar em pé. Vamos cantar o hino de nosso inário de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Nesse momento, irmãos, todos nós iremos pedir as bênçãos de Deus nosso Pai. É a oportunidade das nossas orações. E a oração, ela é forte. A oração, ela vence tudo que é mal. Pode ser qual for, da enfermidade, de tudo. Por isso, de quando em quando, nós vemos irmãos dentre nós que passaram pela morte, que fizeram eles vencer a oração, quando foram perto de Deus e pediram a Ele, pediram a Santa Avó Rosa, pediram ao Santo Irmão Aldo e foram ouvidos, e eles sentiram em seus corações. Então, este é o momento, irmãos, por isso que aqui estamos, e tendo a certeza que através das nossas orações, chegará aos céus, junto com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a recebê-los. Assim oremos. Muito bem, irmãos. Agora nós vamos cantar o hino de nosso inário 119,
ao único Deus, ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, desde os séculos, hoje e sempre, para sempre. Amém. Santíssimo Deus e glorioso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, quando em oração, ó Pai, nós falamos no teu nome, nós falamos na potência maior deste mundo, que é aos quatro cantos desta terra, onde o teu Espírito Santo habita. Porque habita, ó Pai, porque teu Espírito é santo e ele quer o nosso bem, nos protege, nos guarda, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos criou à sua semelhança, e quando nos criou à sua semelhança, já nos desejou bem, porque nos criou perfeito, unidos a ti. E aqui estamos, ó Deus, para louvar e glorificar o teu nome, também louvar o nome de Jesus, o príncipe da vida, o nosso irmão mais velho. Um prazer imenso tê-lo como Salvador e termos como irmão Salvador da humanidade, deste mundo que precisa do amparo e a proteção de Deus. Te agradecemos, ó Jesus. Também a Senhora, ó Mãe Maria Santíssima, a mãe de todos os filhos de Deus nesta terra, sendo a mãe do povo apostólico, a mãe do povo que é da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, é a mãe também daqueles que muitas vezes, não estando em nosso meio, mas confia na Senhora, confia em ti. Tenho certeza que a Senhora também é a mãe deles também, parte da humanidade. Por isso, vó, abençoe a todo este planeta em que vivemos, abençoe a todos, ó vó, ó Santo Irmão Aldo, para que possamos, unidos em espírito e em verdade, juntamente com a Senhora, ó vó, que é tudo para nós, juntamente com o Senhor, ó Santo Irmão Aldo. Abençoe a toda a tua igreja, os nossos ouvintes de Hora Milagrosa, e dá-lhes o amparo e a proteção constantemente em seus viveres, livrando-os de todos os males, de todos os perigos, dando-lhes paz. Também peço para os pedidos de oração, vó. Ó vó, quantos pedidos chegaram aqui, diante do altar, nessa caixa, e aqui está, vó, a senhora sabe o que eles escreveram no momento, muitas vezes sofrendo muito com enfermidades, muitas vezes estando em hospitais, casas de saúde, até em maternidades, muitos com cirurgias já marcadas, muitos com exames, ó vó, para ser entregue ao médico e muitas vezes aguardando que nada ocorra com a sua saúde. Vó, a senhora é santa. E é muito bom lembrar disso, vó, porque um dia o nosso profeta, ó vó, ele nos disse, nos mostrou, quando estava junto com a senhora, dizendo, vó, a senhora é santa. E hoje fiquemos nós aqui a dizer que a senhora é santa, e fiquemos nós aqui, ó Santo Irmão Aldo, a dizer também que o Senhor é um santo, em qual nós precisamos muito. Dá-lhes a tua graça e proteja todos, que iremos
protegendo a todos que irão para os seus lares, livrando-os de todos os perigos e dar-lhes uma noite de repouso e amanhã um dia de trabalho feliz, e aos final de semana estarmos nós reunidos para mais mensagens e reuniões da tua Santa Igreja. Amados irmãos, recebam a bênção de Deus Pai, a bênção de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Amém.